Vamos lá então para Gênesis. Deixa eu só recapitular para quem não está nos acompanhando, mostrando para onde Abraão foi depois dele ter construído o altar em Betel, armado as suas tendas e permanecido naquela região por um tempo, por causa da necessidade, da fome que houve na terra. Abraão desceu ao Egito, e lá no Egito houve todas aquelas situações onde ele quase perdeu a sua família, porque Abraão só tinha Sara, e ele chega lá no Egito e propôs o rei do Egito, propôs a Sara que dissesse a todos do Egito que ela era irmã, não era esposa, para que ele pudesse viver por causa dela. E quando o faraó descobriu isso, por causa de umas doenças e umas enfermidades que vieram nele, ele descobriu essas coisas, ele então colocou Abraão para correr do Egito. Expulsou literalmente Abraão de lá. Fez com que ele e tudo que ele tinha saísse imediatamente de lá de dentro do Egito. E a Bíblia diz no versículo de número 2 que Abraão saiu, ele tinha gado, tinha prata e tinha ouro. Mas tinha uma coisa que Abraão não tinha mais: a comunhão com Deus. A pessoa pode prosperar, pode crescer, pode conseguir as coisas sem Deus? Claro que pode. Agora, nós não somos chamados, e é um equívoco que muitos pregadores têm e que muitos cristãos também acham assim, nós não somos chamados, não é para enriquecermos, não é para possuirmos, isso é consequência, Deus também concede. Nós não somos chamados para poder ser curados, sarados, nós não somos chamados para sermos restabelecidos, restaurados, nós somos chamados para ter comunhão com Deus. O nosso chamado inicial não é para Deus curar, libertar, isso é consequência. Mas Jesus curou muitas pessoas para mostrar o que ele queria de fato. As curas não era para estabelecer uma maneira de viver das pessoas. Tanto é que em João 6, quando Jesus fez aquela grande multiplicação dos pães, posteriormente ele foi falar para o pessoal: olha, trabalhe pela comida que não perece. Qual é a comida que não perece? A palavra de Deus. Vocês têm que querer se alimentar e vocês têm que querer e viver dela e buscar dela. Essa palavra que é necessária. Então o que ocorre? Nós entendemos, Abraão prosperou no Egito? Prosperou. O pessoal não prospera no mundo? Prospera ou não prospera? Prospera, mas onde é que está Deus na vida deles? Aí é outra coisa. Como diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa completamente diferente. Agora, a pessoa prospera em Deus, também prospera. E onde é que está Deus na vida dela? Sendo o causador da prosperidade que ela tem. Então, essa prosperidade que Abraão conseguiu, ele conseguiu com ela também alcançar uma coisa: se afastar de Deus. E ele se distanciou da casa de Deus, que era Betel, ficou longe, ficou distante, e diz a Bíblia Sagrada, no versículo de número 3, diz assim: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Na hora que Abraão saiu do Egito, para onde que ele decidiu voltar? Para o lugar onde ele estava antes. De onde ele havia saído. A decisão no coração de Abraão foi tomada ainda no Egito. Para onde é que ele retornaria? Lá onde ele havia armado as suas tendas, aonde ele havia se comprometido com Deus, até ao lugar, o versículo 4 diz, do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Aí Abraão retornou para buscar a Deus novamente. Abraão entendeu
que aquilo que ocorreu com ele, que aconteceu com ele, os seus fracassos, espiritualmente falando, financeiramente, ele estava muito bem. Ele prosperou, ele cresceu no Egito, com mentiras, com enganos. Ah, mas Abraão não mentiu. Mentiu sim, porque ele apresentou Sara como irmã dele. Ele não falou a verdade com o rei do Egito. Quando o rei do Egito descobriu que de fato era, ele expulsou ele lá de dentro. Abraão foi entender como que espiritualmente ele estava. Semana passada eu falei isso aqui, irmãos. A pior coisa que mostre a nossa recaída, a nossa queda, é quando um ímpio nos censura. Quando uma pessoa que não é de Deus, ela nos repreende. Às vezes a pessoa que não serve a Deus, como no caso aqui, por exemplo, o faraó não servia a Deus. E ele não só repreendeu, mas expulsou Abraão de lá por causa não só por causa do que ele fez, mas do seu caráter. O caráter dele em esconder uma verdade fez ele perder a confiança do rei, que era ímpio. Então, isso é algo que quando nós estamos fora da comunhão com Deus, a pessoa está passível de mentir, de enganar, de roubar, de sonegar, de prostituir, de fazer qualquer situação. Quando você vê um crente, até mesmo um pregador, um cantor evangélico, você vê qualquer uma dessas pessoas cometerem um pecado e permanecer nele, você pode logo entender e compreender o seguinte: esta pessoa não tem mais a presença de Deus na vida dela. Porque quando a pessoa perde a presença de Deus, quando a pessoa se afasta da presença de Deus, ela começa a fazer todo esse tipo de coisas. Todas essas práticas se tornam naturais. Como aqui nós podemos ver que ele usou do engano, expôs a sua mulher a uma situação constrangedora, colocando ela numa situação difícil. Se não fosse a misericórdia de Deus e a bondade de Deus sobre ele, que é aquilo que ocorre quando nós nos afastamos de Deus, ele não abre mão da gente não, ele ainda tenta nos resgatar ainda, até onde puder, ele vai tentar nos resgatar. Tem muita gente que às vezes, o que eles fazem? Eles abusam da graça de Deus. Eles pisam nela. Eles desprezam a graça, o favor divino. Porque eles sabem que não estão certos. Mas como o negócio está dando ainda lucro, como eles estão vendo que a coisa ainda está como eles pretendiam, eles permanecem. Ao invés de retornar rapidamente a Deus, eles continuam ainda naquela mesma postura. Não, mas Deus tem me abençoado. Amém. Mas você sabe lá no seu íntimo, no seu interior, que você já não ora mais como você um dia já orou. Que você não estuda mais as Escrituras como um dia você estudou. Que você não jejua mais como você já teve fases na sua vida que você tinha prazer em jejuar. Hoje, pastor, não aguento, é muito tempo, eu não consigo mais, né? Eu canso, eu estou lutando, batalhando, mas antes também você lutava e batalhava, às vezes até em condições mais adversas. E você prezava pela sua comunhão com Deus. Você prezava pelas orações, você prezava pelo esforço em buscar o conhecimento de Deus. E hoje, como as coisas estão andando, o negócio está fluindo e você está se ocupando nas outras coisas, aí a presença de Deus, onde é que ela está na sua vida? É o que eu costumo dizer. Quando é que o mal vai vir? Não sei. Então o que eu tenho que fazer? Fique preparado. O apóstolo Paulo em Efésios 6, versículo 10, ele diz assim: no demais, irmãos. Então ele está falando, além do que ele já havia falado, ele vai falar sobre uma outra coisa mais importante. O que ele vai falar que é mais importante? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder,
para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, nós como cristãos precisamos ser fortalecidos continuamente, constantemente no Senhor. Por quê? Porque o mal pode chegar sem nos avisar. Ele não vai bater na porta e dizer assim, olha, mês que vem eu volto, te prepara. Não, ele não avisa. Pelo contrário, Satanás, ele quer nos pegar, justamente a maior vantagem dele é estar em oculto. O ocultismo é a maior vantagem que ele tem, quando a pessoa não sabe quem é que está batendo nela, embora ela esteja apanhando. Então, quando Abraão resolve voltar para Canaã, ele resolveu ainda no Egito, quando ele foi expulso de lá. Poxa vida, eu sou um servo de Deus, Deus me prometeu abençoar. E se eu não estou sendo abençoado, se eu não estou tendo paz, não estou tendo motivação, eu fui expulso daqui de dentro. Não era para estar acontecendo isso comigo. É a mesma coisa, irmão. O apóstolo Tiago diz assim, está alguém entre vós doente? Não era para estar. Mas está alguém doente? Aí ele dá a solução. O povo de Deus deveria ter saúde, deveria ter paz, deveria ter alegria, deveria ter sucesso, deveria estar entusiasmado. Você vê cristãos, por exemplo, cabisbaixo. Ah, eu estou triste. Tem uns que aqui no Pará dizem assim, eu estou sem chão, eu estou desmotivado, eu estou sem ânimo, eu estou sem força, eu estou vazio, eu estou me sentindo fraco. Por que está assim? Ah, porque eu acho que na minha igreja, pastor, o pessoal não busca mais a Deus. Irmãos, a vida espiritual não depende de igreja e nem de pastor. Depende exclusivamente de cada um de nós. O que é que você prioriza? O que é que você tem como objetivo? O que é que você tem como alvo? Aqui, anteriormente, Abraão, o objetivo dele era se dar bem. Para isso, ele colocou a mulher dele, o casamento dele em perigo, até a própria vida dele. Porque com aquela mentira, o faraó poderia prendê-lo, poderia matá-lo, poderia fazer qualquer coisa com ele. Deus ainda foi bom que não deixou que isso ocorresse com Abraão. E na hora que Abraão entendeu, caramba, quase que eu vou para o ralo, quase que eu perdi tudo, ele descobriu e disse, não, eu vou voltar para o lugar aonde eu fiz um altar e onde antes eu orava e onde antes eu buscava a Deus. Eu vou voltar àquela vida novamente. E na hora que ele volta a buscar a Deus, na hora que ele volta para o local aonde ele fez o altar, que ele tinha comunhão com Deus, e nós temos que voltar à nossa comunhão com Deus. Quem nunca teve tem que passar a ter, e quem já teve tem que voltar àquela comunhão com Deus. Por quê? Porque lá no livro do Apocalipse, você já viu o que Jesus falou para a igreja lá? Lembra-te de onde caíste e volta. E volta depressa. Por quê? Porque senão eu retirarei o teu catiçal. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Eu vou tirar a sua luz. Eu vou tirar a unção que está sobre a sua vida. O que fez prosperar Abraão foi a unção de Deus que estava nele. Nós temos que entender que a unção de Deus é uma coisa e a presença de Deus é outra coisa. A pessoa pode ter a unção de Deus e pode não ter a presença dele. Por quê? Na Bíblia está cheio disso aí. Você lembra, por exemplo, de Sansão? Sansão tinha a unção de Deus. O que a unção de Deus fazia em Sansão? Dava a ele uma força fenomenal que não tinha homem nenhum igual a ele. Agora, Sansão tinha a presença de Deus? Não. Aí chegou um momento que aquela unção também na vida de Sansão parou. E quando aquela unção parou, o que aconteceu? Sansão foi pego, foi preso e ficou lá. Até que ele voltou a ter comunhão com Deus, passou a orar a Deus novamente e buscar a Deus lá na cadeia, lá no moinho, aonde a vida dele girava em torno de si mesmo. Ali é que ele voltou a ter comunhão com Deus. Tem pessoas que dizem assim, não, se Deus me tirar dessa, eu volto para a igreja. Não, você tem que voltar logo. Você tem que recomeçar.
Mas pastor, na hora que Jesus abriu as portas, não, Abraão resolveu, foi aqui, caramba. Poxa, eu quase acabei com minha vida, acabei com o meu chamado, acabei com a minha família, com a minha descendência, que Deus havia prometido dar a ele filhos, embora ele não tinha, mas Deus havia prometido. Abraão poderia ter matado Isaac, era ele que seria o assassino. Do quê? Das decisões erradas que ele tomou na vida. Você pode ver que aqui ele começa a errar. Quando a pessoa perde a comunhão com Deus, começam os erros na vida dela e são sucessivos. Ah, pastor, tem uma série de coisas erradas acontecendo comigo. Imagine aonde é que Deus está. Por quê? Porque veja só, quando Abraão retorna para este local, em Betel, ele tinha duas opções ainda. Ele tinha Betel e tinha Ai. A cidade de Ai, ela era considerada e é chamada como a montanha de lixo. Então Abraão tinha o lixo e tinha Betel. Ele prefere voltar ao local onde antes ele tinha feito o altar e tinha invocado a Deus, onde ele tinha comunhão com Deus. É por isso que nós chamamos isso aqui do recomeço. Então, quando ele recomeça a sua vida, quando ele retorna para Deus, Deus começa a falar com Abraão novamente. Olha para cá, primeira coisa. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu venho nos cultos e parece que Deus não fala comigo. Eu assisto missionário, mas me sinto assim, sabe, pastor, um vazio. Aquelas pregações não são nem para mim. Você sabe por quê? Jesus falou uma coisa muito séria. Nós, pregadores, até gostamos de fazer isso, mas Jesus falou para não ser feito. Mas tem pastor que gosta de fazer. O quê? Ele diz assim, não lanceis pérolas aos porcos. Por que nós não podemos lançar pérola para o porco? O porco, ele não tem noção do valor de uma pérola. E ele entra com ela dentro da lama e se suja todinho. E aquela pérola preciosa desaparece no meio da lama. Você vê, por exemplo, Deus foi com Abraão para o Egito? Não. Mas Deus estava com Abraão em Betel? Sim. A misericórdia de Deus e a bondade de Deus acompanhou Abraão. Mas a presença dele não. A presença dele não estava. Bom, mas pastor, só da bondade de Deus e a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, já está bom demais. Você acha? Então, eu vou te mostrar o tipo de crente que você é. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, seus bens, né? De maneira que não podiam habitar juntos. E houve, o que houve entre eles? Contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Preste atenção, irmãos. A pessoa quando está em comunhão com Deus e ela quer, e ela almeja, ela deseja ter mais de Deus na vida dela, ela é aquela pessoa que não quer picuinha com ninguém, por coisa nenhuma. Aqui, os pastores de Ló
com os de Abraão começaram a se desentender. Porque o gado deles aumentou e o espaço era pouco. E o Ló começou também a ir levar essas reclamações para Abraão. Abraão, que queria comunhão com Deus, e como é que uma pessoa vai estar em comunhão com Deus se ela não se entende com a outra pessoa que está com ela? É uma coisa assim que eu acho tanta hipocrisia no meio do povo cristão, é que a mulher não dorme com o marido, não conversa com ele, mas fala em língua dentro da igreja. É o crente que tem ódio, eu não gosto da irmã fulana, não, nem irmã não, eu não gosto dessa pessoa, eu detesto o pastor tal, eu detesto o bispo tal, eu detesto o missionário tal, eu odeio essa gente, eu não gosto desse povo. Mas vai para a igreja e fala até em mistério, é mistério do capeta, é mistério do demônio. Porque a pessoa que está em comunhão com Deus, ela não gosta desse tipo de assunto, desse tipo de coisa, ela corta isso. Ela não se entra, ela não se mete nessas coisas. Abraão mostra aqui, e Ló, os dois tipos de cristãos que nós podemos nos tornar. Os dois tipos de servos que Deus tem, que é o servo carnal e é o servo espiritual. Só que o servo carnal, o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele diz que o carnal não pode agradar a Deus. O que anda na carne não agrada a Deus. Mas tem gente que anda que nem o Ló, só com picuinha, com confusão, só com situações uns com os outros, disputando por uma coisa, disputando por outra, brigando por uma aqui, brigando por outra acolá, e só vive aquela coisa parecendo um inferninho, a antessala das trevas de Satanás. Mas diz que são crentes. Depois levanta as mãos para o céu, ou depois põe um louvor para tocar, né? Aí a família, o pessoal, os vizinhos escutam do outro lado e dizem assim, essa casa aí tem hora que a gente não sabe o que é, porque tem hora que Deus é elevado e tem hora que o diabo é que aparece. Né? Porque é palavrões, é xingamentos, é gritos, é confusão, é arruaça, é aquela coisa toda. Era a situação que estava, e Ló estava dizendo. O Abraão disse para Ló, Ló, nós somos irmãos, nós somos de Deus, nós somos servos de Deus, nós estamos em comunhão com Deus, nós estamos aqui, olha o altar aqui, Ló, que nós voltamos para cá, para retornarmos a Deus, para retornarmos a nossa comunhão com Ele, a gente não pode viver assim. Aí Abraão não tinha outra alternativa, qual? Levar Ló a tomar uma decisão. Sabe por quê, irmão? Porque a decisão de Abraão já estava tomada. Ló tomou a decisão aqui. Abraão tomou a decisão quando estava no Egito. Olha para cá. A gente não toma decisão dentro da igreja, não. A gente toma decisão é no mundo, de sair de lá. A pessoa que não toma a decisão de sair do mundo, ela vem para a igreja, mas com o mundo dentro dela. Ela nunca vai sair do mundo. Ela vai ser o cristão mundano, igualzinho o Ló. Porque o Ló, ele não tinha tomado uma decisão por Deus. Não era Deus que guiava Ló. Não era Deus que o conduzia. Quem é que conduzia Ló? Ló era conduzido pelos seus olhos. O que os seus olhos viam era para onde ele seguia. Abraão virou para ele e disse, escolhe.
Ló, eu acho que você não escolheu, quando a gente estava no Egito, os perigos que passamos, né, a ausência da presença de Deus, não sentiu falta nenhuma na sua alma, você não desejou nada disso, você não retornou para cá porque você queria ter vida com Deus, então eu vou deixar você escolher o que é que você quer para você. Porque a escolha dele estava tomada. Eu quero ter paz, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero viver para Deus, eu quero andar com Deus. E já que você não quer isso, e você não valoriza isso, e você não almeja isso, e você não deseja isso, Ló, eu não quero ser aquele crente que ouve falar de bênçãos, da grandeza, das maravilhas, do poder de um Deus que supre, de um Deus que dá paz, de um Deus que dá alegria, de um Deus que dá sucesso, de um Deus que realiza, de um Deus que me faz ser satisfeito e perfeito e ter isso apenas na minha alma e recitar isso com os meus lábios, mas não ter isso no meu viver diário. Porque tem muito crente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas de Gênesis a Apocalipse não tem nada dentro dele. Só tem as palavras que ele recita. O Senhor é meu pastor, nada há de me faltar, mas está faltando tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não está podendo vencer um pequeno resfriado, não vence. Um pequeno problema. Por quê? E gosta de uma confusãozinha, de uma fofoquinha, de uma encrenca, e alimenta isso, e vive disso, e não para com isso, e gosta daquela coisa. Abraão diz, não, nós não podemos, como irmão, viver desta maneira. Nós não podemos viver contendendo, nós não podemos viver disputando. Ló, faça a sua escolha. Para onde você for, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós precisamos nos separar. Abraão toma aqui uma decisão muito importante, que era o quê? Não era só ter comunhão com Deus, era se afastar daquilo que afastava ele de Deus. Porque não é só o Egito que afasta a gente de Deus, irmão. O apóstolo Paulo, em Romanos 16, ele diz assim, olha, preste atenção. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem o quê? Dissensões, confusões, brigas, separações, arruaças, escândalos, contra a doutrina que aprendestes. O que deve fazer? Desviai-vos dele. Não há como a gente conviver. Possivelmente, eu aqui falando do Evangelho de São Carlos 5, quero dizer a você que Abraão deve ter falado várias vezes, Ló, meu sobrinho querido e amado, porque parece que Abraão, ele até assumiu a paternidade sobre Ló, né? Porque o chamado de Deus é específico para ele, mas Ló vai junto com ele, então parece que Abraão é que criava ele, embora Ló já era casado e tal, aquela coisa, não sei. Isso eu realmente não posso te afirmar, mas parecia que Abraão se sentia responsável pela vida de Ló. Irmãos, cada um de nós daremos conta, particularmente a Deus. Os únicos que terão que dar conta da vida dos outros são os pastores. E eu vou te dizer uma coisa, eu só dou conta da vida daqueles que me ouvem e que seguem o que eu oriento. Eu não vou dar conta também daqueles que escutam, mas não fazem seguindo a orientação que eu dou das Escrituras Sagradas. Não terei culpa nenhuma. Agora eu terei culpa sim, se você chegar aqui, sentar, me ouvir e eu não te ensinar coisa nenhuma da parte de Deus. Aí eu serei culpado. Aí eu vou ter que dar conta de você, dos seus erros e da sua perdição. Mas nesse caso contrário, não. Por isso que eu estou te dizendo que Abraão certamente em várias oportunidades chamou Ló e mandou que Ló acabasse com aquela situação. Olha para cá. Eu cresci ouvindo esse ditado. Quando um não quer. E uma outra coisa.
Sabe o que acontece? Se os meus filhos não prestam, se a minha igreja não presta, se o meu negócio, vamos supor que eu seja um empresário e o meu negócio não vai bem, onde é que está o erro? É porque meus filhos, pastor, ele não presta. É porque, pastor, é porque os meus empregados é uma draga. Não tem nenhum, não vale nada. Infelizmente, eu estou cercado de gente incompetente. Não, incompetente aí não é o empregado. Incompetente aí é o patrão. A igreja que não presta, o incompetente não é o povo da igreja, o incompetente é quem dirige esse povo. Esse é que é o incompetente. A casa que não presta, incompetente é quem dirige ela. É o responsável por ela. Então, se os pastores de Ló estavam falhando, é porque havia falhas em Ló. E Abraão não tinha outra alternativa a não ser tomar esta decisão. Igual já falei aqui uma vez com vocês, eu tinha um pastor que todo lugar que a gente ia almoçar, fazer um lanche, ele criava confusão. E eu ficava com vergonha daquilo. E um dia eu cheguei para ele e disse, olha pastor, eu não vou mais com você não. Ah, mas por quê? Porque em todos os lugares que nós vamos, você cria confusão. Ah, mas é que, mas pastor, isso pode acontecer. Às vezes o pessoal tem a mente assim meio atrasada, não é igual a nossa. Eu não vou, pastor, porque eu fico com vergonha, porque você cria confusão em todos os lugares que a gente está indo. E parei de ir com ele. Nunca mais eu fui nem tomar café, nem almoçar com ele, embora a gente trabalhava juntos. Por quê? Porque se você vê a pessoa fazendo algo errado, e você fecha os olhos, fingindo que nada está acontecendo, você está compactuando com o erro daquela pessoa. Se você não denunciar. Então, aquela pessoa, você tem que conversar com ela. A primeira coisa, quando alguém erra, é você conversar com a pessoa que está errada. A segunda coisa é você chamar um testemunho. E a terceira coisa é você levar a liderança daquela pessoa. Aí é o fim da conversa. Porque aí os superiores dela têm que saber. Então, quando Abraão levou aquele caso diante de Deus, o que Deus fez? Abraão, você vai ter que tomar uma decisão. Qual? Vocês vão ter que se separar. Porque o carnal com o espiritual, ele não vai ter como caminhar assim. Ele não vai sempre esse atrito está acontecendo. Agora você imagine bem, se tratavam aqui de duas pessoas de Deus. Não é caso de você na sua casa com os ímpios que você tem lá dentro ainda. Não foram transformados e não se tornaram de Deus. Mas você já viu como é ruim você estar num ambiente aonde você quer manter a paz, mas a paz não depende de você? Como é ruim? E você pede, pelo amor de Deus, pare com essa gritaria. Pelo amor de Deus, pare com essa perturbação. Como é ruim você estar num ambiente assim. Aí eu vou te dizer uma coisa. Como é que você tem comunhão com Deus convivendo desta maneira? É por isso que Deus diz, é tu e a tua casa. Porque se a tua casa não for, você não tem como estar assim com Deus. É por isso que você precisa da bênção de Deus na sua casa, para que pelo menos haja paz lá dentro. Ah, mas eu tenho que separar da minha mulher, pastor? Não, eu não estou dando carta de divórcio para você, não. Eu estou mostrando aqui aonde é que Satanás trabalha para poder nos enganar e manter a perturbação dentro da nossa vida, embora nós estamos almejando a comunhão com Deus. Agora, quando se trata do marido e da mulher serem crentes e não se entenderem, irmão, aí está explicado por A mais B que a carne está predominando na vida dos dois.
Os dois estão vivendo como Ló. Só andam por aquilo que vê. As escolhas que Ló fez foi baseado no que ele viu. As escolhas que Abraão fez foi baseado no que ele queria. Ele não tinha, mas era o que ele queria. Por isso que quando Abraão chama ele, diz, escolhe direita ou esquerda. Ele poderia chegar e falar assim, mas, ô tio, o chamado foi do Senhor. Se hoje eu estou aqui, porque o Senhor me trouxe para esse lugar, então eu não tenho direito de escolher na sua frente, não. Até por uma outra coisa, por Abraão ser o mais velho, ele tinha também o privilégio de escolher primeiro. Ele poderia falar, Deus me chamou, o chamado de Deus foi para mim, e eu sou mais velho, então eu vou escolher o que eu quero e tu te vira. Mas naquelas alturas, irmão, Abraão entendeu que ter ouro, ter prata, mas não ter a presença de Deus é a mesma coisa de não ter nada. Abraão já estava começando a entender aquilo que nós, como cristãos, demoramos a entender. Porque eu te afirmo que quando eu fui para a igreja em 1992, eu não fui buscar a presença de Deus coisa nenhuma não, irmão. Eu fui buscar a minha cura, eu fui buscar uma porta de emprego aberta, porque eu estava um ano desempregado. Eu não fui buscar nada disso. Mas quando eu cheguei, quando eu comecei a ouvir, quando eu comecei a entender as coisas, eu entendi que eu não precisava de emprego, eu não precisava de cura, eu não precisava de dinheiro, eu precisava de Deus na minha vida. E se eu tivesse Deus, eu teria todas essas coisas, que é Mateus 6,33. Quando você está dentro do reino, todas as outras coisas te são acrescentadas. Mas nós muitas vezes estamos como Ló, fazendo escolhas de acordo com a nossa necessidade. Quando Ló viu as campinas do Jordão verdes, antes de Deus destruir, aquela cidade posteriormente seria destruída. Não estava ainda destruída. É como, por exemplo, esse mundo ainda vai acabar. Diga graças a Deus. Ué, mas não vai acabar? Vocês estão com medo do quê? Mas as pessoas às vezes escolhem o mundo, ao invés de escolher a Deus. Não, porque eu preciso de casa, eu preciso de bênçãos, eu preciso de posses, eu preciso de coisas. Irmão, tenha Cristo e você terá todas estas coisas. Você não precisa correr atrás disso. Abraão não precisou, Abraão viu as campinas do Jordão, Abraão viu os pastos verdes de Sodoma e de Gomorra, mas Abraão tinha uma informação que Ló não tinha. Isso vai acabar. Hoje as pessoas alegam que não tem tempo para vir à igreja, porque estão ocupadas, estão correndo atrás do pão de cada dia, estão correndo atrás de suas casas, estão correndo atrás de um casamento. O que está casado está correndo atrás de manter a esposa, de manter o filho, de manter a casa. Estão correndo atrás de emprego, estão correndo atrás de trabalho, e eles não têm tempo de ter comunhão com Deus, queridos. Tudo isso vai chegar um momento que vai acabar. Só tem uma coisa que vai permanecer para sempre. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, disse Jesus. Se você acredita nele, então tenha cuidado com as escolhas que você anda fazendo. Muito cuidado. Eu estava na minha casa esses dias e eu comecei a meditar. E eu comecei a ver o quantas vezes nós damos o melhor para muita gente, até gente que, se olhar por merecimento, não mereceria você dar coisa alguma, quanto mais o melhor que você tem. Porque tem gente sentada aqui me ouvindo, e tem outras pessoas que ouvirão isso depois na internet, que você dá o melhor tempo seu para amigo seu, que você não dá para o seu filho, que você não dá para sua mulher, que você não dá para o seu marido, que você não dá para sua família. Mas você dá para um estranho. Anos da sua vida, do seu vigor, você trabalha para poder suprir alguém. E para aquele que te deu o sangue, o suor, que te dá o perdão,
que te dá o Espírito Santo, que te dá a salvação, que te dispõe a misericórdia, o amor, a graça, para esse nós não temos tempo. Levantamos cedo, já estamos atrasados. Chegamos tarde, estamos cansados. Não temos tempo para ele. Chega final de semana, preciso renovar as minhas forças, porque segunda-feira já começa a batalha novamente. Não tenho tempo. Nós damos o melhor. Você vê que Ló, o que ele escolhe? Ele escolhe o melhor. Para ele era o melhor aquilo. As Campinas Verdes. Aí o que ocorre? Todos nós sabemos que posteriormente Ló perdeu a mulher, Ló perdeu todos os bens, ele saiu de Sodoma com a roupa do corpo. E ele saiu de Sodoma por causa das orações de seu tio Abraão. Ele perdeu tudo. E sabe por que nós também estamos perdendo tudo? Por causa das nossas escolhas. As escolhas que nós estamos fazendo. Em Eclesiastes não, em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quem é que Jesus vai ressuscitar, irmão? Ele vai ressuscitar, não é aquele que um dia chegou em casa, na televisão, né, ou chegou na igreja: Senhor, eu te aceito, eu escolho o Senhor hoje como meu Salvador. Não, não é esse que fez essa escolha, não. Quem é que ele vai ressuscitar? Quem é que vai se manifestar com ele? É aquele que passou a sua vida pensando nas coisas de cima e buscando as coisas de cima, e não as coisas daqui da terra. Ló se preocupou com os pastos, com a água, com a prosperidade que ele teria nas regiões de Sodoma. Mas para Ló, você pode ver que ele é o crente que nunca fez um altar para Deus. Ele sempre foi na bagagem dos outros. Não tem aqueles crentes: ore por mim, irmão. Por quê? Porque ele nem orar ora. Não, pastor, porque é bom a gente pedir ajuda. Irmão, é bom a gente buscar a Deus. O salmista Asaf diz assim: para mim, bom é me aproximar de Deus. Né? Mas pastor, oração é bom, nunca é demais oração. Deus não é surdo, ele escuta um só. Você imagine, por exemplo, aquela viúva. Ela chegou lá diante do juiz, ela não chamou, né, o pelotão de oração, o exército de oração para interceder por ela. Ela foi diante do juiz sozinha, e o juiz atendeu a oração dela. E o nosso Deus não fará também a nós justiça se clamamos a Ele de dia e de noite? Agora, se você é o crente que gosta de ficar pedindo oração para os outros, aí a vida é sua. Eu, por exemplo, oro pelas pessoas, a maioria não me pede. Mas eu oro por elas, eu acredito também que tem gente que ore por mim, mas eu não ando pedindo oração para ninguém. A obrigação é minha de orar. A obrigação é minha de ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Ele está disponível também para mim. Então por que eu vou abrir mão disso? Se eu posso ir a Ele, por que eu vou mandar você dar um recado a Ele por mim? Eu posso ir. Para mim é um privilégio. Mas Ló é o tipo do crente que só foi salvo por causa de seu tio. Porque se não fosse o tio ter orado por ele, ter intercedido por ele, ele teria sido frito no fogo, no enxofre que caiu em Sodoma, onde ele vivia.
e mais para o seu governo. O apóstolo Pedro diz, acho que é Pedro 3, uma coisa assim, não me lembro bem, que Ló, ele viveu todos os dias da sua vida em Sodoma, sendo afligido na sua alma com os pecados daquele povo. Olha a escolha errada, filho. Como tem crente, pastor, é uma perturbação na minha casa, pastor, é uma guerra, pastor, no meu trabalho, pastor, é uma situação tão complicada, pastor, eu não tenho alívio, eu não tenho sossego, é sofrimento, é briga, é arruaça, é confusão, é uma coisa, é outra, pastor, nada para. Sai de Sodoma. Sai de Gomorra. Você precisa urgentemente ir para Jerusalém, a cidade da paz. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos, eu vos dou a minha paz e não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é circunstancial. A paz de Deus é onde você estiver, Ele estará contigo e ali Ele te dará paz. E paz é o que todo ser necessita. Até o animal, irmão. Até os bichinhos têm que ter paz. Você vê aqueles meninos marvados, assim, que nem eu fui em Minas Gerais, né? O beija-flor chega, pousa na flor, o bichinho está ali, né? Curtindo a natureza e você vai lá apedrejar ele. E o bichinho não pode nem pousar. É o cachorro, né? Quando você é criança, o bichinho está lá deitado, dormindo, chega lá chutando o cachorro. Pega no dedo do cachorro, pega pelo rabo do cachorro. O bichinho sai correndo, quer latir, quer morder. Aí ainda quer brigar com ele ainda. Ainda chega a mãe ali, dá uma vassourada, faz o cachorro sair, porque não pode morder o filho, né? Aí vai por aí afora. Nem o bicho tem sossego. Assim tem crente que a vida dele é assim. Ele não tem sossego com nada. Pastor, quando não é uma coisa é outra. Na minha casa era assim. Eu vivia em Sodoma. A minha mulher era doente. Aí quando não era a minha mulher, era eu. Quando não era eu, era a minha filha. Então a gente não passava uma semana sem doença em casa. É 2 de Pedro 2, 7 e 8, onde fala de Ló aí. Que viveu em Sodoma toda a sua vida, não é um dia não, irmãos, uma semana, um mês não, toda a sua vida. Ei, irmão, presta atenção, escute. Se você não está tendo paz, cuidado com as suas escolhas. Você pode estar vivendo, você escolheu Sodoma, você escolheu Gomorra. Filipenses 4, 7, Paulo diz que a paz de Deus ela excede todo entendimento e ela guarda o nosso coração em Cristo. Jó, ele diz que a paz de Deus ela é o árbitro no nosso coração. A paz, ela me prova uma coisa. O que ela me prova? Quem está comigo? Eu vos dou a minha paz. A paz é tão importante que na promessa da vinda do Salvador, Isaías profetiza dizendo que ele é o príncipe do quê? Da paz. E para a gente terminar, volte lá para Gênesis 13. Habitou Abrão na terra de onde, irmão, que ele habitou? Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha para cá, Deus não pôde falar com Abraão no Egito e Deus não falou com Abraão enquanto eles voltaram e Ló estava com Abraão. Qual era o impedimento? Deus não pode falar com o coração, irmão, que vive de picuinha com os outros. Deus não fala. Às vezes o sujeito está com raiva um do outro, magoado no coração. Deus falou comigo. Falou o quê? Falou para me largar esse desgraçado. Foi Deus falou, não foi o capeta que falou isso com você. Esse foi o demônio que falou, Deus não ia falar isso. Não, mas Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Eu, por exemplo, irmão, só recebo palavra de Deus quando eu estou em paz. Se eu não estiver em paz, eu nem pego na Bíblia, porque eu não vou pegar nada mesmo.
Se eu não estiver em paz, eu vou ter que fazer. É por isso que lá na minha casa, enquanto os meus filhos às vezes estão acordados, minha mulher está acordada, eu nem na Bíblia eu vou pegar. Por quê? Porque até para mim poder estudar, eu preciso estar tranquilo, sem ninguém me interromper. Naquela hora eu vou estar exclusivo, só para Deus. Então ali eu posso ficar a madrugada, posso ficar o dia, posso ficar a manhã toda, a tarde toda, enfim. Eu tenho que ser exclusivo para Deus naquele instante em que eu vou fazer isso. Não adianta. É por isso que de madrugada é bom, todo mundo está dormindo. Mas vamos lá. Diz assim: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei que a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar a quem? Ao Senhor. Na hora que ele se apartou, na hora que acabou aquela picuinha, na hora que você tira do seu coração rancores, mágoas, chateações, revoltas, Deus começa a falar com você. E o que que Deus vai te falar? A primeira coisa: levanta os teus olhos. Quando Ló levantou os olhos, o que que ele viu? Sodoma, Gomorra. O lugar da perda, o lugar do fracasso, o lugar do pecado, o lugar da aflição, o lugar da perturbação. E Deus chega para Abrão e diz: levanta, Abrão, os teus olhos. Você viu? Ló fez a escolha dele. Qual foi a escolha de Ló, Abrão? Sodoma e Gomorra, Senhor, o melhor paz que tem na terra. Você não conhece, mas eu vou lhe mostrar. Olha para o sul. Abrão olhou. Olhe para o norte. Abrão olhou. Olhe para o oeste. Abrão olhou. Olha para o leste. Abrão olhou. Aonde você conseguiu colocar os seus olhos? E Abrão olhou até aqui para o Brasil, irmão. Ó. Porque hoje nós somos descendência de Abraão. Diga graças a Deus. Diga, isso é muito forte. Abraão enxergou o Pará, irmão. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado, porque Ele prometeu a Abraão. Olha que Deus tremendo que nós temos. Vou dar a tua descendência. Abraão, veja, por isso que você está recebendo 4 unção, porque a bênção do sul, do norte, do leste e do oeste dessa nação, que Abraão olhou para ela e viu, e Deus deu. Todas as bênçãos que têm sido ministradas no sul, no leste e no oeste, é para você ter estas bênçãos, porque a bênção, a maneira de você tomar posse dela, Deus está ensinando para Abraão. Qual é? Os olhos. O que você consegue ver? Ah, pastor, eu estou vendo que meu marido vai me largar a qualquer hora dessa. Então, isso aí não é bênção, não. Esquece isso. É o que você vai ver. O que seus olhos conseguem ver? Ló viu as campinas do Jordão. Abraão está vendo os 4 cantos aqui da terra. Embora ela seja redonda, né? Ele está vendo os 4 lugares. E Deus está dizendo: eu vou dar a você, vou dar a sua descendência. Percorre, você tem que conhecer. Você tem que saber, Abraão, o que é que tem dentro desta terra. Porque até então, na hora que Ló se apartou de Abraão, Abraão, imagino eu, em São Carlos 2,10, diz assim: Abraão levantou os olhos e falou: o diabo com Abraão. Está ferrado, hein, Abraão? Agora eu quero ver.
Ló tem o melhor da terra. Tá vendo, Abraão? Aí no que foi dar? Você ainda ajudou o cara passou a perna de você, tomou tudo de você, e você está aí agora, ó, sem nada. Aí Deus chega e diz assim: Abraão, levanta os teus olhos e veja. Abraão levantou, olhou, e Deus disse: Abraão, quando você começar a percorrer por esta terra, você descobrirá oásis, você descobrirá lugares tão lindos, tão bonitos. Abraão, você descobrirá que existe coisas inestimáveis, riquezas grandiosas encobertas nesta terra. Abraão, dentro desta terra, para começar, tem um lugarzinho aonde a sua descendência vai estabelecer para sempre. Lá no alto de um monte chamado Moriá. Um dia você vai conhecer. Você vai subir nesse monte. Eu vou te apresentar esse monte. E lá nesse lugar, Abraão, vai ser minha primeira casa na terra. Lá nesse lugar, Abraão, é aonde vai viver a sua descendência, aonde terá os seus descendentes para sempre a minha bênção. No meio daquelas areias do deserto, daquela imensidão que Abraão olhava e não conseguia ver pasto, tinha o oásis chamado Israel lá no meio. Abraão não viu. Abraão não viu o nosso país. Abraão não viu o nosso estado, a nossa cidade, mas ela está aqui. Por causa do que Deus prometeu a Abraão, a sua descendência eu darei. Por isso os descendentes de Abraão são chamados, não é para serem sofredores não. Os descendentes de Abraão são chamados para receberem as mesmas bênçãos que Abraão recebeu. Levanta os teus olhos. Olha a terra. Aqui você... Olha para a sua Bíblia. Olha assim para a sua Bíblia, igual eu estou olhando para mim. Abra ela assim. Abra ela assim. Olhe para dentro dela. Folheie ela assim. E diga: aqui tem cura. Aqui tem libertação. Aqui tem alegria. Aqui tem paz. Aqui tem salvação. Aqui tem prosperidade. Aqui tem o batismo com o Espírito Santo. Aqui tem a misericórdia, tem a bondade divina, aqui tem sucesso, aqui tem realizações, e tudo isso é dado a mim. Tudo isso é dado. Percorre. Está aí, olha, as suas bênçãos estão tudo aí diante dos teus olhos. Tenha comunhão com Deus, leia a palavra dele. Tenha comunhão com Deus, ore a Ele. Tenha comunhão com Deus, fique firme com Ele. Porque todo aquele que tem comunhão com Deus, não só cresce, mas tem a presença de Deus com Ele 24 horas. E todo aquele que tem a presença de Deus, esse vence. Digam graças a Deus.